Olá, com alegria que damos seguimento ao estudo da nossa grandiosa revista espírita de Allan Kardec. De início, gostaria de pedir desculpa um pouco pela voz, que já não é muito bonita, mas estamos com um pouco gripado e isso acaba afetando a qualidade da voz, mas é possível sim fazermos este estudo. Retomando aqui o mês, nós fizemos fevereiro e agora sequencialmente vamos estudar a revista de março de 1863. São 10 artigos, normalmente nós damos ênfase a alguns que têm mais importância doutrinária, muitas vezes fazemos essa conexão com a atualidade, e aqui já antecipando, um dos textos de Kardec parece que foi escrito hoje, na atualidade, para o movimento espírita. Mas o primeiro artigo, chamado Luta entre o Passado e o Futuro, Kardec ainda vai se debruçar numa questão que naquela época acontecia com mais frequência do que hoje, que seriam os ataques que eram dirigidos à doutrina espírita. Já estudamos aqui diversos textos, artigos de Kardec, onde, repito, ele sempre mantém essa elevação, superioridade de sentimentos, sem ofender ou devolver calúnia a quem quer que seja. Houve momentos em que os ataques se intensificavam, como, por exemplo, nesse início de 1863. Nós observamos, às vezes, no início de cada revista, Kardec fazendo uma espécie de um histórico da época. Então, vimos momentos em que se destacavam os fenômenos, momentos em que os ataques estavam intensos, enfim. E aqui Kardec fala que havia naquele momento uma verdadeira cruzada contra o espiritismo. O que diz ele revela a importância e a grandeza da doutrina espírita. Porque se fosse uma religião qualquer, com ideias vazias, desconexas, as pessoas não se preocupariam em atacá-la. Ele usa até uma frase pitoresca, dizendo assim: fariam tanto barulho por causa de uma mosca que voa? E Kardec destaca a prodigiosa rapidez com que o espiritismo cresceu. Ele, vez que outra, vai citando números, sobretudo nas cidades que ele visitava, Lyon, Bordeaux. Ele faz isso na Revista Espírita, naquele anexo da revista, que é a Viagem Espírita de 62, o quanto ele pôde notar o crescimento do movimento espírita, Porque fala de leis naturais, de leis divinas que atendem aos apelos da razão e do coração. Vemos hoje o número de simpatizantes do espiritismo também o quanto cresce. Pessoas que não se tornam espíritas, e nem é essa a proposta da doutrina, esta obrigação de converter pessoas do ponto de vista da religião, mas formar homens de bem, e vemos que os simpatizantes crescem. Eles aparecem na casa espírita para ouvir o evangelho, receber o passe, estão no atendimento fraterno, muitas vezes vão aos grupos de estudo, e percebemos o quanto isso tem crescido, sobretudo nessa época de aumento deste momento da transição planetária que estamos vivendo. Kardec cita pessoas inteligentes, homens de ciência, grandes intelectuais, que se tornavam espíritas. Então não poderia ser uma doutrina vazia, chula, de raciocínios distorcidos e equivocados. E assim também pessoas do povo, operários, pessoas simples, que se sentiam acolhidas, alentadas por tudo aquilo que a doutrina espírita trazia e ainda traz. Então vemos hoje esse mesmo fenômeno. Pessoas intelectuais, pessoas com diplomas, que são espíritas, e pessoas, às vezes, iletradas, simples, que se identificam de plano com reencarnação, intercâmbio espiritual, etc. Então, Kardec fala isso, inclusive falando que os efeitos do espiritismo é justamente esse, tocar as cordas mais sensíveis do coração, que fala de virtude, fala de bons sentimentos,
fala da vivência, da moral cristã, e isso toca-nos o coração, o sentimento, porque é um convite elevado para uma atitude, um comportamento diante da vida do próximo que revela esse nosso compromisso com os ensinos do Cristo. Eleva a alma ao infinito, diz Kardec. Amplia as nossas percepções da vida. Não ficamos presos à unicidade da existência, só esta vida. Então passamos a nos enxergar, cada um de nós, como seres imortais, momentaneamente no corpo, nos revela a vida futura, a vida espiritual, o intercâmbio com os espíritos permanente. Então, o Espiritismo nos eleva ao infinito o pensamento e a forma de conceber a vida. Como nós olhamos Deus, diz ele aqui também, muitos haviam esquecido de Deus, e a doutrina espírita, ao tirar aquela visão equivocada de Deus que castiga, um Deus que pune, um Deus com as paixões humanas, um Deus cujo humor oscila, que privilegia um povo ou um grupo em detrimento de outros, o Espiritismo vem nos apresentar, em sentido oposto, um Deus justo e amoroso, tratando a todos iguais, sem distinção, sem privilégio, criando a todos nós almas simples e ignorantes. Então isso fez com que aqueles que tivessem negado Deus ou não entendendo Deus, à luz do Espiritismo pudessem entendê-lo na sua amorosidade, na sua, como diz o Livro dos Espíritos, na questão primeira, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, né? Arrancou tantos homens do desespero, acalmou tantas dores, cicatrizou tantas feridas, de fato. Este é o lado consolador do Espiritismo, de renovar fé, fortalecer esperança, explicando a causa do sofrimento e qual deve ser o nosso comportamento diante da dor, que sempre está nos trazendo alguma mensagem, alguma lição, e que se não tem causa nesta vida, tem causa em vidas anteriores. Daí a lei de causa e efeito, a reencarnação, exprimirem a justiça divina, conforme está também em O Livro dos Espíritos, né? Então acalmou tantas dores, né? Então Kardec aqui novamente, ele sempre faz questão de, quando há este ataque à doutrina, mostrar os benefícios morais que o Espiritismo vem produzindo na vida de muitas pessoas, né? Então, Kardec aqui em nenhum momento ele contra-ataca. Ele simplesmente vai falar da clareza, da lucidez do Espiritismo, os benefícios que ele traz na vida das pessoas, quantas vidas salvas, quantas famílias resgatadas por conta do conhecimento espírita. E Kardec diz que o Espiritismo ainda ia crescer muito, que muitas pessoas naquela época ainda não tinham ouvido falar do Espiritismo. Era necessário que ele penetrasse todos os solos, todos os corações. Trazendo para hoje, importante que o Espiritismo esteja em todos os meios de comunicações, através de pessoas sérias, comprometidas com a doutrina. Então, hoje, com a alta tecnologia, o Espiritismo está na televisão, o Espiritismo está nas redes sociais, ainda a rádio, né, sobrevive, ele está aqui em Itapetininga, minha cidade, nós temos um programa de rádio espírita há mais de 30 anos, onde conhecemos pessoas que lá do campo, simples, algumas que nem vêm à cidade, né, acabam ouvindo e recebendo a ideia espírita. Então, hoje, pelo YouTube, pelo Facebook, Instagram, enfim, o Espiritismo está presente com essa proposta de ofertar a luz da doutrina, não impor, não ferir a consciência, mas quem quiser, conecta, acessa e busca a lucidez das suas lições. Por isso, é importante aqueles que trabalham com a divulgação da doutrina, a seriedade naquilo que fazem, né, para que possam penetrar. Kardec vai citar a brochura, né, de 62, o Espiritismo em sua expressão mais simples, que realmente teve um grande alcance, um grande público, pela forma objetiva e clara como ali está exposto as diretrizes, os pilares da doutrina espírita, e a importância, diz ele, da obra espírita, por exemplo, a citada brochura, ter um custo muito baixo, que ele cita aqui, inclusive, o valor. Kardec sempre se preocupou. A senhora Kardec,
Amélie também sempre se preocupou que as obras espíritas fossem de um custo baixo, para que fosse acessível a todos. Isso deve ser uma grande preocupação hoje nossa, nas casas espíritas, né? As casas têm a biblioteca, muitas vezes que oferecem gratuitamente as obras para aqueles que não têm condições de adquirir, mas vemos algumas editoras que fazem as suas promoções, o Clube do Livro, que desde que as obras sejam escolhidas com critério e qualidade, também chegam num preço muito acessível. Importante isso, né? Que a obra espírita não busque o lucro exorbitante, mas o compromisso maior com a divulgação da doutrina. Essa era uma das preocupações de Allan Kardec, né? Então, diante dos ataques das cruzadas, Kardec até lembra aqui, lembremos da frase do Cristo a Pedro, embainha tua espada, ou seja, quando a doutrina é atacada, não adianta levantar a espada, ferir, revidar a ofensa, não. Continuemos pacífico. E ele tem uma frase bonita aqui assim, a violência opõe a doçura e uma inalterável tranquilidade. Fazei aos vossos inimigos o bem pelo mal. Né? Então, Kardec fala aqui dessa força moral. O Espiritismo se sustenta, não precisa de defensores, ele se sustenta por si só, pela sua força da lógica, como diz aqui Kardec. Né? Repito, por nos trazer as leis divinas, de forma que, quando atacado o indivíduo espírita ou quando atacada a doutrina, a doçura. Continuar a seguir indiferente. Né? A doutrina é revelação divina, veio para ficar. Não há mais como estancá-la ou dissipá-la da terra. É, como diz Leon Denis, o futuro das religiões, conforme o avanço do pensamento humano e da ciência, vão identificando essas leis divinas que o Espiritismo antecipadamente nos revelou, embora seja conhecimento que já está aí desde longa história da humanidade, desde o início está presente a questão da reencarnação, da imortalidade, do intercâmbio, etc. Mas a doutrina fez este estudo com profundidade, revivendo o cristianismo, o evangelho nascente e puro como o Cristo nos deixou. Então Kardec está falando de uma força moral. Não adianta entrar nessas artimanhas das trevas, revidar, em qualquer circunstância, não só ataque da doutrina ou envolvendo o espiritismo. Vivemos épocas de polarizações de ideias, de imposições, de intransigências, de intolerância. Diante de tudo isso, a melhor resposta é, como diz aqui, a tranquilidade e a doçura, seguindo, fazendo o bem. A calúnia, de fato, é uma arma, diz Kardec, perigosa, mas não nos preocupemos. Né? Quem, diz Divaldo Franco, nosso querido orador espírita, é uma calúnia, fizeram uma calúnia contra mim. E aí a benfeitora Joana de Ângeles diz, agradeça. Como? É uma calúnia, portanto é uma mentira. Quem a produziu sabe que é mentira. Você queria que porventura fosse verdade o que estivessem falando de ti? Então, diante da calúnia, nós sabemos que é mentira. Né? Então, Kardec diz, o Espiritismo não é obra que murche na sombra. É conhecido, seus princípios são formulados com clareza, precisão e sem ambiguidades. Né? Então, não há que nós nos preocuparmos com o futuro do Espiritismo. Né? Claro que devemos realizar a nossa obrigação de bons espíritas, vamos falar um pouco disso à frente. Mas é revelação divina, com certeza. A ideia, como diz no Livro dos Espíritos, um dia se tornará crença geral. Então, não adianta a impaciência ou a pressa, diz Kardec. Né? Ele diz assim, semeemos a ideia, mas não comprometamos a colheita por uma semeadura intempestiva e por a nossa própria impaciência, antecipando a estação adequada a cada coisa. Então vejamos que os benfeitores não têm pressa. Jesus prometeu a vinda do Consolador prometido e o Consolador veio 1800 anos após. Missionários reencarnaram. A literatura espírita mostra a ação dos benfeitores no mundo espiritual. Medidas que eram tomadas visando preparar, sem pressa, a vinda do Consolador prometido. Portanto, às vezes com pressa de querer fazer com que o Espiritismo seja aceito a todo custo, nós cometemos algumas barbaridades e alguns equívocos. Às vezes, o fanatismo, sempre o fanatismo é perverso e doentio.
Então, vamos conversar com alguém e a pessoa começa a rechaçar a ideia espírita. Às vezes nós nos irritamos, queremos impor goela abaixo a ideia. Não é por aí. Se a pessoa não acredita, não acredita. Não há por que impor. Então, saber semear ideia. É o momento certo, o jeito certo. Como disse Jesus, não adianta em muitos momentos jogar pérola aos porcos. As pessoas que muitas vezes não estão nem afim, nem em condições de maturidade espiritual, de assimilar e digerir aquilo que o Espiritismo nos traz. Então vejamos aqui a leveza como Kardec olhava para aquela cruzada contra o Espiritismo, sem se irritar, sem se alterar, entendendo que era uma marcha natural, porque, como disse ele outras vezes, toda ideia nova sofre um batismo, que é o ataque. Então, com a doutrina não seria diferente. E Kardec confiava que a doutrina espírita cresceria, e vemos hoje os bons frutos que o Espiritismo vem produzindo na vida de milhões de pessoas. Em muitos países, graças às tarefas pioneiras de Divaldo Franco, de Raul Teixeira, graças a médiuns que se destacaram e proliferaram a doutrina, sobretudo mostrando o seu caráter consolador, como Chico Xavier, como Ivone do Amaral Pereira, os pioneiros da doutrina, Carbar Schutel, professor Herculano Pires, e tantos outros, Eurípides Barçanufo, enfim. Aqui apenas exemplos, porque são muitas as almas que vieram naqueles tempos recuados do século XX, trabalhando pela divulgação da doutrina, principalmente, alicerçando tudo isso através dos seus exemplos pessoais. Isso é muito importante. Logo depois nós temos o artigo Falsos Irmãos e Amigos Ineptos. Aqui é um artigo daquele que no início eu disse ser profundamente atual. Porque Kardec, nesse primeiro item que nós estudamos, falava dos ataques externos, das cruzadas que o Espiritismo sofria e como deveríamos encarar e entender tudo isso. Agora Kardec, ao nos falar aqui desses falsos adeptos, que ele vai chamar ao longo aqui de pretensos adeptos, ele está nos falando daqueles que estão dentro do Espiritismo e que acabam distorcendo o Espiritismo, acabam fazendo um desserviço à causa espírita. Muitas vezes, como diz aqui, se a pessoa faz com intenção, é um inimigo do Espiritismo, que se infiltra e quer ali realmente causar polêmicas, o que é raro, não impossível. Mas o que normalmente acontece são pessoas sem intenção, mas que por descuido, veremos por orgulho, por falta de estudo, acabam distorcendo as lições de Kardec e acabam prestando um grande desserviço ao Espiritismo. Então, hoje vemos isso aqui, Kardec fala, e dá aqui algumas características dessas pessoas, até para que cada um de nós possamos autoanalisar, para ver se não estamos, em alguma medida, sendo um pretenso adepto do Espiritismo. Ele diz aqui, as pessoas que acabam acreditando que são infalíveis, recusam o conselho da maioria e persistem num caminho que se demonstra mau e comprometedor, não é do verdadeiro espírita. Seria dar prova de orgulho, senão de obsessão. Então veja, a pessoa se acha infalível. Então muitos desses pretensos adeptos, às vezes são médiuns ostensivos, de psicografia, de psicofonia, e que, conforme veremos, além de distorcerem a doutrina, trazem comunicações, Kardec usa aqui a expressão, excêntricas. Então, por conta do orgulho, caem nestas malhas da fascinação, conforme Kardec muito bem estuda em O Livro dos Médiuns, e acham que todo mundo está errado, todo mundo está contra ele. Então, ele não quer ouvir a opinião. Ele se isola no grupo mediúnico ou na casa espírita. Ele não procura ouvir a opinião dos outros. Não coloca em avaliação as comunicações que recebe. Tudo isso já são sinais de alerta, que muitos percebem à volta, mas o indivíduo fascinado não percebe. E ele se torna um porta-voz da espiritualidade inferior dentro da casa espírita, no movimento espírita. E muitas dessas comunicações acabam ou se convertendo em livros mediúnicos de má qualidade, que crescem, infelizmente,
por isso o texto de Kardec é muito atual, ou, diante da tecnologia, são postados nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, lidos no Facebook, no YouTube, etc. Por exemplo, esta época de pandemia, já há 2 anos da Covid-19, né? Quantas comunicações espirituais atribuídas a Dr. Bezerra, falando, por exemplo, de vacina espiritual, algumas insinuando que não era para a pessoa tomar a vacina da ciência, a vacina comum, e sim apenas essa imunização espiritual. Isto é um perigo. E aqui, um parênteses, não cabe ao Espiritismo dizer se a pessoa vai tomar a vacina ou não, a convencional. É uma decisão de cada um, de livre escolha. Kardec vai falar e vai falar aqui, nós não devemos trazer assuntos que não são da alçada da doutrina, de cunho político, discutir dogmas de outras religiões, denegrindo, sendo desrespeitoso. Podemos, no estudo, comparar o que a religião A pensa, o que o Espiritismo pensa, diante de um dogma, de um ponto, mas não denegrir e humilhar e achincalhar. Sempre com muito respeito, e Kardec dá este exemplo na Revista Espírita, com certeza. Então, aqui não é questão, é uma decisão pessoal se vai tomar ou não, mas quando surgem essas comunicações espirituais, dá-se a falsa impressão de que os espíritos estão inspirando para que não se vacine, criando um certo descrédito para a ciência. Então, tomemos muito cuidado. Vieram lá no começo da pandemia a mensagem dizendo que a pandemia logo acabaria. Isso, a pandemia começou aqui no Brasil em fevereiro, março de 2020. Eu lembro que em abril já tinha comunicação, logo vai acabar. Estamos aqui em janeiro de 2022, com uma variante, a Ômicron, varrendo o planeta. Menos letal, mas mais contagiosa. Então, muitos médiuns caíram no descrédito. E não percebem que estavam em fascinação, continuam fascinados, mesmo percebendo que a mensagem que trouxeram não guardava nenhuma conexão com a verdade. Então Kardec está alertando para isso, para esses pretensos adeptos, que vão criando submovimentos dentro do próprio movimento espírita, melindram quando são corrigidos e alertados, se afastam do grupo, se afastam da casa espírita, formam grupos específicos como se fossem grupos eleitos pela espiritualidade. Quantas vezes eu ouço falar, aqui com todo respeito, há um grupo se reunindo na casa de fulano de tal, e lá eles recebem Kardec, recebem o Papa João Paulo II, recebem só espíritos renomados, a Madame Kardec, recebem, como se, e não percebem o estágio de fascinação em que estão. E estão trazendo revelações. Vejamos o orgulho. Não se contentaram em divulgar o Evangelho de Kardec, querem deixar uma marca pessoal, como se quisessem deixar o pé na calçada da fama, como tem em Hollywood. Querem deixar uma marca pessoal, como se fossem mais importantes do que a mensagem. E o porta-voz nunca é mais importante que a mensagem. Então, tomemos cuidado, porque Kardec fala a respeito disso, desses pretensos adeptos. Lembramos a recomendação de Erasto, tão esquecida, em O Livro dos Médiuns, capítulo 20, item 230, é melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira ou uma teoria falsa. Nós estamos fazendo o oposto. Nós estamos batendo palma para as teorias falsas, para as ideias esdrúxulas, distorcidas e equivocadas. Né? Então, isso vai parar, virar obras nas redes sociais e vão atingindo aqueles que não estudam. Né? Então, há que se ter muito cuidado. Diz Kardec, bastaria ter se aconselhado com os colegas para ser esclarecido. Mas estes grupos fascinados, ou as pessoas fascinadas, que se tornam esses pretensos adeptos, que nós vamos ver aqui, que semeiam desunião, confusão, desordem, movimentos à parte, se acham salvadores do movimento espírita, atribuem-se missões gigantescas, e não percebem mais. Enfim, paciência. Se estamos diante de alguém assim, primeiro, olhar para si mesmo, se nós não temos sido esses pretensos adeptos. Segundo, conversar com amorosidade. Se a pessoa não quiser enxergar, fizemos a nossa parte. Né? Então é importante esta lucidez doutrinária. Diz assim Kardec, em resumo, é um grave erro crer-se obrigado a publicar tudo quanto dizem os espíritos, porque se há os bons e esclarecidos, também há os maus e ignorantes. Importa fazer uma escolha rigorosa do uso das comunicações, afastando tudo que for inútil, insignificante, falso
ou de natureza a produzir má impressão. É preciso semear, diz Kardec, sem dúvida, mas semear boa semente e em tempo oportuno. Semear a boa semente em tempo oportuno. Então é dessa lucidez espírita que nós estamos carentes, de médiuns que percebem esta comunicação não está legal, não está adequada. Eu vou perguntar ao dirigente, eu vou conversar com outras pessoas sem me lembrar. Qual é o problema? Faz parte do exercício do desenvolvimento da mediunidade. Fica mais atento, vigia mais, estuda mais e passa a ser um bom médium logo mais. O problema é o orgulho, né? E essa questão obsessiva, né? Então Kardec fala desses pretensos adeptos, né, que às vezes dissimulam e estão causando discórdia, desunião. Kardec inclusive cita um exemplo dele, não dá nomes, é claro, pela elegância do codificador. Na sua viagem espírita, onde visitou 21 cidades, em 62, ele diz assim, né, que nessa viagem ele recebeu 3 beijos de Judas, ou seja, de pessoas que ele sabia que por trás estavam traindo, mas face a face, a imagem de amigo, né? Mas não criou confusão, não discutiu, não brigou, seguiu servindo, trabalhando no campo do bem. Então Kardec diz esses pretensos adeptos, né? Com essas publicações excêntricas, né? Repito, que se acham os valentões, os heróis do Espiritismo. Olha só, eu preciso ler porque não podemos perder o conteúdo. Tem palavras melosas, mas sopram a discórdia. Lançam no tapete com habilidade questões irritantes ou ferinas, que causam dissidências. Olha só. Tudo o que Kardec não queria era estas subdivisões. E o que nós vemos, fez de tudo para que não acontecesse. Usava a tribuna do Espiritismo, a revista, para poder justamente tratar desses assuntos que poderiam causar desunião e dissidência. Mas, infelizmente, na atualidade, vemos estes submovimentos que crescem, tudo por conta de falta de estudo, porque Kardec diz aqui, num dado momento, que bastaria seguir os princípios que estão em O Livro dos Espíritos, a pedra angular do Espiritismo. Toda a ideia nova, todo assunto novo, porque a doutrina não está fechada. Já estudamos isso aqui. O próprio Kardec diz isso. Então, ideias novas surgiriam, mas desde que fossem fiéis às bases e respeitasse a universalidade dos ensinos. Hoje surgem comunicações que não são fiéis às bases do Livro dos Espíritos, ou poderíamos ampliar para o Pentateuco de Kardec, as 5 obras básicas da codificação, e muito menos a universalidade dos ensinos. Há médiuns que querem trazer exclusividades e nomes pomposos, né, muitas vezes. Então vejamos o alerta de Kardec, né? E fala, alguns se organizam e fazem reuniões em outros locais, né? Ocupam de preferência daquilo que precisamente o Espiritismo desaconselha. Então formam esses grupos fora do centro, em casas e tal, e por lei de sintonia, atraem espíritos equivalentes, descompromissados com a verdade, e encarnados equivalentes, que gostam de polêmicas, gostam de assuntos novos, às vezes acham, equivocadamente, que Allan Kardec está ultrapassado, que o Evangelho do Cristo está ultrapassado, e vão em busca de modismos e acabam, se agrupam, né? E acabam prestando este grande desserviço, como diz aqui ele, acabam suscitando divisões entre os adeptos. Não sejamos nós esses que assim procedem. E diante deles, Kardec vai falar, diante deles, ele diz assim, nos coloquemos em guarda, ou seja, em vigilância, né? Mantendo ordem, dignidade e a gravidade do que convém aos homens sérios que se ocupam das coisas sérias. Então essa deve ser a nossa conduta, né? E devemos ter a solidariedade, porque diante deles, que às vezes armam ciladas, discussões estéreis, nós nos mantemos com os bons sentimentos, né? Sem realmente atacar quem quer que seja, como Kardec fez. E as grandes médiuns, Chico, Divaldo, por exemplo, nos dão essas lições, né? Então, neste momento de transição, como diz Kardec aqui no final do artigo, né, que nós passamos, e hoje mais intensa no ápice, há espíritos inimigos do Cristo que querem, sem dúvida alguma, causar desordem
bagunça dentro do movimento espírita e, infelizmente, encontram médiums, ostensivos ou não, encontram esses pretensos adeptos que fazem com ele sintonia pelas imperfeições morais e acabam causando toda essa confusão. E aí Kardec vai falar da importância do caráter do verdadeiro espírita, né, que deve ter uma franqueza de atitudes que desafia qualquer suspeita, sobretudo quando corroborada pela prática dos princípios da doutrina. O dever, o bom espírita, que estuda com seriedade, sem preguiça, sem orgulho, com muita humildade e vive tudo aquilo, se esforça por viver tudo aquilo, né? Esse é o dever do bom espírito, né? Conforme o Espírito de Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Espíritas, amai-vos, e espíritas, instruí-vos. É o alerta do Espírito de Verdade, portanto do Cristo. E nós espíritas, infelizmente, acabamos por variados motivos nos esquecendo dessa instrução tão necessária e nos esquecemos desse dever de amar para criar esta sintonia com os espíritos elevados. E às vezes, o que é uma pena, vemos trabalhadores que realizaram uma folha de serviço imensa pela doutrina, décadas, e às vezes no final do caminho, já com uma certa idade, acabam adentrando nessas malhas obsessivas e causando perturbação e desordem. É uma pena. Oremos muito por esses pretensos adeptos. Pois Kardec traz aqui a morte do senhor Guillaume Renaud, lá de Lyon, um espírita já, fervoroso, embora Kardec tivesse algumas ideias que distorcessem da doutrina, mas era uma pessoa muito boa, de bons sentimentos, né? Então, quando ele morreu, ali diz que o vigário da paróquia, porque a família era de outra religião, ali nos momentos de doença, quis, antes da desencarnação dele, é claro, que ele negasse o espiritismo, reconhecesse o erro, ele não reconhece, né? E hoje em dia, vejamos que algumas coisas melhoraram. Hoje em dia, vemos algumas famílias que têm componentes de diversas religiões e convivem bem. Claro que há aquelas que ainda não adquiriram essa habilidade de conviver com as diferenças religiosas. Mas vemos muitas vezes espíritas que às vezes são até isolados na família. Isolados no sentido de ser o único espírita. E quando desencarnam, às vezes até a família em respeito, em nenhum momento vai tentar fazê-lo ali no momento final da vida, abjurar o espiritismo. Respeitam, viram quanto aquela pessoa mudou e melhorou naquela religião, assim como tantos outros melhoram e mudam em outras religiões, cada qual de acordo com seu grau de maturidade e de ambiência dentro de determinados templos religiosos, e às vezes até chamam nós do movimento espírita para orar no dia do velório e tal. Falam, olha, ele era espírita e tal, você podia vir aqui fazer uma oração. São pessoas conhecidas, às vezes, nós vamos lá, muitas vezes, porque ele é o único espírita da família. Então, a família mantém um ritual católico e, às vezes, permite que o espírita vá lá fazer uma prece em prol daquele que está partindo. Então, vejamos que isso é um avanço enorme. Já não é mais a preocupação de abjurar, né, ou de dizer qualquer outra coisa em desfavor do espiritismo. Naquela época era muito comum. Hoje em dia melhorou bastante. Inclusive esse espírito é evocado 36 horas após a desencarnação, há pouco tempo, e pelos bons sentimentos que tinha, já tinha alguma lucidez, embora ele fale de alguma dificuldade de pensamento. E ele chega a falar, então, que viu muitos espíritos amigos que me cercaram e me festejavam. Então, é o consolo da doutrina. Né? Somos recebidos por amigos espirituais que nos estendem a mão para esta chegada na nossa verdadeira pátria. Claro, se a nossa vida foi digna, se a nossa vida foi pautada ou marcada pelo esforço no campo do bem, no campo da caridade. Não precisa ser espírita. O lema do espiritismo é fora da caridade não há salvação. Então ele fala disso, né, desses espíritos que o cercavam. Inclusive quando o vigário tentava, na verdade Kardec aqui vai citar até um outro espírita
que desencarnou, que nós já citamos, o senhor Samson, se não me falha a memória, de Bruxelas, que também tentaram, antes da desencarnação, fazer com que ele abjurasse. E o senhor Samson diz assim: o espiritismo não é para mim apenas uma crença, um artigo de fé, é um fato tão patente quanto a vida. Lei natural. Então, alguns chegam até a usar, manobrar as palavras, dizendo: eu não creio, eu sei. Então, para nós, o espiritismo é um fato da vida, lei natural. Então, eu sei da reencarnação, eu sei da lei de causa e efeito, eu sei. É porque é algo que está tão introjetado e faz parte do nosso raciocínio e do nosso comportamento que já não é mais crença, né? Porque alguns dizem, quem crê hoje, amanhã deixa de crer. Quando aquilo incorpora ao patrimônio do espírito, eu sei. O senhor Samson falou para mim, diz aqui, é um fato da vida. Então, muito interessante este artigo também. Resposta da Sociedade de Paris a questões religiosas. Já comentamos aqui o quanto Kardec fazia parte, inclusive, do estatuto, que não se discutia os dogmas de outras religiões, né? E aí chega ao conhecimento de Kardec uma comunicação mediúnica de um espírito que foi evocado, evocaram Jesus para falar a respeito de algumas questões delicadas dos dogmas da igreja. Ponto. 2 erros, né? Evocar um espírito para questionar dogmas de outra religião e evocar Jesus. Por isso existe aquela frase em O Livro dos Médiuns: evoca um rochedo e ele vos responderá. Ou seja, a evocação traz este risco. Por isso que prefere-se as comunicações espontâneas, embora elas também possam muitas vezes ser espíritos diferentes daquele que estão ali nominando-se, né? Há que se ter cuidado, mas a evocação expõe a um risco maior. Então, e mandaram para Kardec, e Kardec analisou e foi honesto, diz que o fim essencial do espiritismo é a destruição do materialismo e o melhoramento moral dos homens, e não se ocupa em discutir dogmas particulares de cada culto. Então está muito claro, tomemos cuidado em nossos grupos de estudo e palestras quando a gente denigre e desrespeita. Às vezes, repito, podemos fazer uma comparação. A religião tal pensa dessa forma, o espiritismo apresenta dessa forma. Quem está ouvindo opta, mas não denegrir. E deve-se, sempre que possível, evitar esse tipo de abordagem, né? Mas, às vezes, conforme a temática, é natural, mas mantendo um profundo respeito. Então, Kardec fala evitar controvérsia religiosa, política, então, trazer política para o centro espírita e na tribuna espírita, como vemos, infelizmente. Às vezes, alguns divulgadores da doutrina, que têm uma determinada projeção no movimento espírita, portanto, tem uma certa penetração, e muitas vezes, nas entrelinhas, colocam uma ideia política. Não é adequado. Porque se ele tem uma projeção espírita, ele tem que tomar cuidado. Claro que o espírita é cidadão, o espírita tem suas escolhas políticas, mas a partir do momento que o indivíduo assume uma tarefa espírita de proporção, ele vai ter que saber calar-se muitas vezes e não colocar ali a sua ideia política, ou insinuar ideia política na tribuna, na literatura, nos artigos espíritas, de jeito nenhum. Certa feita, eu lembrei de uma passagem do Evangelho e podemos trazer para esta fala. Quando João Batista vê Jesus chegando no Rio Jordão, e num dado momento ele diz assim: é necessário que ele, o Cristo, cresça e eu diminua. Porque ele já tinha cumprido a sua tarefa de anunciador. O Messias chegava. Em alguns momentos é necessário que a tarefa da doutrina cresça e eu diminua, muitas vezes nas minhas convicções pessoais. Repito, quando exercemos uma função de destaque. Destaque aqui no sentido de eu sou um dirigente de mocidade. Não posso ir lá falar de política, porque mesmo que eu fale como cidadão, isso vai ter um peso, uma interferência, então não é o local adequado. Se eu estou na tribuna espírita e eu insinuo algum alinhamento político, econômico, eu vou interferir na mente de muitos. Então, se eu optei pela tarefa espírita desta magnitude e vulto, que influenciam outras mentes, é necessário que eu diminua e a tarefa cresça. Então, temos que tomar muito cuidado. E a lucidez de Kardec. E o nome pomposo, Jesus, né? O Espírito pode dar o nome que quiser. Jesus, Dr. Bezerra, como vimos. Isso não é garantia
de que seja o espírito. Né? Então, são antigas recomendações de Kardec, mas que na verdade são profundamente atuais, porque ainda continuamos com estas falhas no movimento espírita, que decorre, é claro, da imperfeição da criatura humana, mas poderíamos estar mais atentos, porque Kardec fez esses alertas. Né? Depois tem aqui François Simon Louvet, que é lá de Havre, né? Onde eles recebem uma comunicação espontânea de um espírito que narra o seu drama, né? Desse espírito que narra o seu drama, né? Que ele veio para experimentar a prova da miséria, se revoltou, buscou o alcoolismo, começou a beber muito, tomou um desgosto pela vida, uma falta de coragem e no momento de desespero suicidou-se. Né? E era uma comunicação espontânea. Depois eles puderam confirmar pelo jornal da época a notícia deste suicídio que eles encontraram para confirmar a narrativa do espírito. Importante quando o grupo mediúnico tem condições de confirmar a autenticidade da comunicação. Nem sempre é possível, mas às vezes é. E aqui, até para trazer confiança para o grupo, para o médium, confirma o fato. Né? Então a gente vê que muitas pessoas vêm para enfrentar determinadas provas na vida. A prova da miséria, a prova da doença, pode ser uma expiação ou uma prova. Né? Aqui, uma prova, veio enfrentar uma prova, ou seja, algo que ele pediu e que o avaliaria, estimularia nele a determinadas virtudes. Então o Espírito pede determinada prova, avaliação, circunstâncias inóspitas, para que ele possa demonstrar aquela virtude. E muitas vezes ele ainda não a tem, e falha. Né? E o Livro dos Espíritos fala no campo das misérias da vida, somente a condição econômica, que há espíritos que pedem no planejamento reencarnatório para que não tenham uma vida boa, fácil financeiramente, sob pena de falhar novamente. Nos mesmos erros de outras vidas, quando tiveram posses e destaques e faliram pelo orgulho e pelo egoísmo. Então eles pedem. Né? Então muitas pessoas que às vezes tentam crescer materialmente e financeiramente e não conseguem, algumas, não todas, são porque pediram isso, sob pena de falir novamente naquilo que já falharam em outras encarnações. Muitas vezes é acomodação, muitas vezes são escolhas equivocadas que a pessoa faz e não consegue uma determinada prosperidade material. Então, há vários fatores, mas um deles pode ser essa questão do próprio planejamento reencarnatório como forma de evitar que o espírito, ao vir para a reencarnação, que menos nós queremos é repetir os erros do passado. Então, pedimos determinadas circunstâncias e situações que nos previnam destes deslizes morais. Então, são as provas. Ele pediu a miséria da vida, faliu, né, e voltou ainda com débitos espirituais por conta do suicídio. Então, às vezes, diante de uma prova, de uma expiação não exitosa, o bem sofrer, nós voltamos com a situação agravada para o mundo espiritual. Palestras de Além Túmulo, Clara Rivière, inclusive está na obra O Céu e o Inferno, muitas comunicações da revista estão lá na segunda parte da obra O Céu e o Inferno, a quarta obra da codificação, e essa é uma que está em Expiações Terrestres. Então, mais uma vez, nós vemos a Revista Espírita sendo este laboratório para as obras da codificação. E aqui vai falar, a Clara foi uma menina que morreu aos 10 anos de idade, mas doente desde os 4, mas apesar da tenra idade, demonstrou ser um espírito equilibrado, evoluído, porque sempre aceitou a doença, nunca reclamou, nunca deu sinal de impaciência e ainda pelo contrário, né? Falava para os pais, né, que não temia a morte, dizia que ela teria uma vida feliz, pede para os pais se consolarem que ela viria visitar e tal. Né? Inclusive, quando faltava 5 minutos para a desencarnação, ela avisa os pais. Então, diante de um espírito que veio para uma expiação, agora uma expiação exitosa, pelo comportamento que esta menina teve em vida. Né? E aqui um fato é que logo após a desencarnação dela, um espírito batetor começou a promover fenômenos espirituais na casa, objetos, barulhos, inclusive atacar o pai, etc. E ela diz que ela vai ser evocada, né, para ampliar as lições doutrinárias,
E ela vai falar que essa situação se dá porque era uma prova para os pais. Né? Então, aquela obsessão fazia parte, que ela estava ali, presente, cuidando, mas que essa obsessão ainda continuaria por algum tempo, que logo mais ela teria um tempo certo, e depois se extirparia. Né? Traria ali uma lição para os pais. Um médium recomendou para os pais a prática da caridade, da esmola, por exemplo, para que pudesse se libertar do espírito. Talvez essa movimentação espiritual tivesse querido incutir nos pais esta necessidade da importância da prática da caridade. Como diz Kardec, já estudamos, a obsessão é uma prova, e ela envolve uma ginástica moral, porque se nós queremos nos libertar do assédio espiritual, nós vamos ter que nos moralizar para sair da faixa de sintonia. Então, ginástica moral, para os pais dela. Ela fala um pouco da sua expiação, que ela usou mal a saúde e a posição que tinha brilhante numa outra reencarnação, era orgulhosa, convencida da beleza, certamente usou mal essas circunstâncias, se comprometeu e por lei de causa e efeito. E aí vemos a bênção da reencarnação, permitindo a este espírito voltar ao cenário físico, num outro corpo, para se reequilibrar diante da lei. Então, nada de inferno, nada de castigo eterno. Deus é amor e nos dá as infinitas possibilidades de nós próprios, nessas caminhadas evolutivas, refazer o caminho. Então ela diz que, embora criança, ela dialogava com o anjo da guarda, então por isso que muitas vezes ela demonstrou certa lucidez a respeito do seu estado espiritual, da sua prova que ela tinha que enfrentar. Então, fala da obsessão dos pais ali, mas principalmente fazendo essa correlação com o seu passado. E ela deixa ao final uma mensagem muito bonita para os pais. Aí vemos esse lado consolador das comunicações espirituais. Por isso que muito se fala das cartas consoladoras de Chico, onde ela deixa aqui no final, perguntada a ela se ela queria deixar uma mensagem para os pais, ela deixa uma mensagem maravilhosa, dizendo assim, num dado momento, caros pais, orai a Deus, amai-vos, praticai a lei do Cristo, não façais aos outros o que não querias que vos fosse feito. Então, deixando ali uma orientação moral. Muitas vezes, quando os desencarnados têm condições, eles trazem estas lições de diretriz moral para os familiares. Depois temos aqui a fotografia dos espíritos, onde Kardec toma contato de que tinha uma determinada pessoa em Boston, nos Estados Unidos, que estava produzindo esta fotografia dos desencarnados. Kardec pediu cuidado, olha só o lado de Kardec, que não aceitava cegamente as coisas espirituais. Ele poderia aceitar cegamente, mas não, ele sempre defendeu cuidado com a fraude, ver se não tem uma causa material. Ele cita inclusive um fato de uma fotografia que insinuava um vulto de um desencarnado, que na verdade a falha era da chapa fotográfica, da anterior que foi apagada, naquela época era assim, e ficou ali uma mancha, um vulto da anterior, e apareceu na nova fotografia, gerando a falsa impressão de ser um vulto desencarnado. Então Kardec narra um fato, ele fala, cuidado, há fraudes, há equívocos materiais, mas hoje a gente sabe que isso é possível, Existem várias fotos reais de momentos em que vão tirar a foto e fazem esse registro do mundo espiritual, dos espíritos. Normalmente o médium é o fotógrafo, às vezes inconsciente, cede o ectoplasma, esse fluido magnético animal, que permite então que o fenômeno do registro do mundo espiritual aconteça ali na máquina, no ato de fotografar. Mas Kardec aqui nesse primeiro momento ele pede muito cuidado. Aí está, como diz Camille Flammarion, no velório de Kardec, o bom senso encarnado. Então, cuidado. Você vê a forma como ele analisou a comunicação intitulada de Jesus? O bom senso, sem pressa, e refutando aquilo que não tinha compromisso com a doutrina. Kardec não era um pretenso adepto. Kardec mantinha essa coerência e essa lucidez. Ele não descarta, somente fala, tome cuidado. Aqui, variedades, são algumas notícias que Kardec recebe, ataques contra a doutrina lá em Argel, calúnias contra o senhor Daniel Douglas Home, que esteve na França produzindo fenômenos espirituais interessantíssimos, já citamos aqui,
fazem uma calúnia contra ele. Kardec aqui aproveita para corrigir essa informação distorcida em torno de Daniel Douglas Home. 2 poesias espíritas, né? Por que lamentar-se, mãe e filho, né? Repito, muitas dessas comunicações têm mais o sabor da mediunidade e da imortalidade do que propriamente da doutrina, né? Para provar muitas vezes a sobrevivência da alma. O médium desconhecedor de poesia, né? E recebe um belo ditado, tanto que na primeira o espírito aqui faz uma nota: deixamos passar falhas poéticas em benefício, em favor das ideias, né? E por fim encerra com subscrição ruanesa. Vocês lembram que lá em janeiro de 63, Kardec abre o escritório da Revista Espírita e põe na revista esta campanha para os operários de Rouen, que passavam dificuldades por conta do frio, etc., né? E ele daqui faz uma prestação de conta, dizendo o quanto havia arrecadado, quanto vieram, e que a subscrição ainda continua aberta. Então aqui mais uma vez, o lado caridoso de Allan Kardec, né? Que diante dessas comoções, desses eventos de comoção coletiva, às vezes fome, enchente, frios, operários, etc., franqueava o escritório da Revista Espírita para as doações e estimulava os grupos espíritas que assinavam a revista, ou que recebiam a revista, para colaborar também. Então, a caridade em prática, né? Kardec, que tanto falou da caridade, ele naturalmente tinha que dar o exemplo. E esta aqui é uma das facetas da Revista Espírita, quando nós podemos aqui registrar este lado moral do nobre codificador. Então, mais uma revista cheia de lições para nós e de reflexões. Fico muito feliz de poder compartilhar com vocês essas lições valiosas da Revista Espírita. Muito obrigado.